Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com o seu programa preferido e nosso programa preferido também, que é o único que a gente tem, né? Mas enfim, o Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul neste feriadão de 15 de novembro. Lembrando que a manifestação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi quando exaltou a proclamação da República. Ele diz o seguinte: é nova etapa de evolução política e social. Que passe um anjo e diga amém. Em compensação, no futebol, Brasil, uma tragédia. Eu já estou achando que as pessoas têm um pouco de razão quando falam que o técnico não está sendo muito bacana conosco, tá bom? Esses são alguns dos assuntos que certamente vão passar por aqui, mas tem outros. Vitorino. 1, 2, 3 e já. É o nome do programa que o governo federal lançou para lutar contra a obesidade infantil. Após os conflitos, o Chile fará um plebiscito para a elaboração de uma nova Constituição. Eu vou falar de um dos autores da operação mais conhecida, uma das mais conhecidas da Segunda Guerra Mundial. Ele é um conde alemão. Encerramento da cúpula dos BRICS e a China coloca um investimento milionário à disposição do nosso país. Bolsonarianas são vítimas de uma fraude. E um problema gravíssimo que agora chega à Europa. Bélgica registra a primeira morte atribuída ao uso do cigarro eletrônico. Brasil perde para a Argentina na Arábia Saudita e leva sufoco. Sabe aquela mãe? Que sufoco. Foi horrível, né, de quanto foi. Foi. Além de ser horrível, Magda. Não, aliás, não tem melhor do que isso. O Brasil está carecendo de um novo comando, porque o Tite vem sempre com aquele discurso depois, quando termina a partida. Porque o 4-3-3, o 4-4-2 não deu certo. A realidade é o seguinte: o Brasil não evoluiu depois de uma Copa do Mundo, onde ele evoluiu quando foi eliminado nas quartas de finais na Rússia pela Bélgica. O Brasil jogou as 5 partidas, não ganha uma partida. O único adversário de nível que ele pegou foi a Argentina. Agora uma Argentina em reconstrução, uma Argentina que não tinha Icardi, não tinha Agüero e não tinha Di Maria, que são peças que vão estar no Catar. O Brasil, ao contrário, está com jogadores que não têm idade para estar no Catar, que nem o Thiago Silva e outros que fazem parte do time brasileiro. O Brasil é toque para cá, toque para lá. A Argentina botou o Brasil na roda e o melhor jogador da partida foi o goleiro brasileiro, que é o gaúcho, o Alisson, que o resultado justo seria 3-0 do Lamarque. Então o Brasil, além de perder, não foi só o meu comentário. O próprio Galvão Bueno disse que há 40 anos ele vê Brasil e Argentina e nunca viu um Brasil e Argentina. O Brasil ser tão enrolado para a Argentina, que o Brasil sempre foi superior à Argentina e hoje nós somos inferior à Argentina. Quanto ao Renato Portaluppi, que tem um pouco a ver isso, muita gente diz que lobby dele elogiar o Bolsonaro para ser um futuro candidato a técnico da seleção brasileira, caso o Tite caia no ano que vem, que todo mundo espere. Não. Renato Portaluppi é um candidato natural, ele se manifestou como qualquer cidadão se manifesta, como eu, a Magda, a minha, o Vitorino, ou é a favor de um lado ou do outro. Ele disse que o Bolsonaro é o cara para endireitar o país, ele não falou que o Grêmio acha isso, ele falou pessoa, Renato Portaluppi, então ele foi muito legal, como todo mundo pode ser nisso aí. Dona Magda, eu queria dar um depoimento. Estava na diretoria do Grêmio em 2001, quando o Grêmio trazia então o desconhecido Adenor Tite, que havia sido campeão gaúcho com Caxias, mas ainda sem nenhuma projeção. E ele começou no Grêmio a construir uma das mais belas histórias de um técnico de futebol, terminando por ser técnico da seleção brasileira. O que talvez peque contra ele não é o seu conhecimento, porque ele é um expert, ele é um vitorioso como treinador, é que o discurso dele, a queixa que se ouve de alguns jogadores, é que depois de um determinado tempo ele fica enfadonho, ele fica repetitivo e ele não consegue criar então essa expectativa nos jogadores. E é o que parece demonstrar, porque lembro que ele pegou o Grêmio, ele pegou a seleção brasileira nas eliminatórias lá em 7º, 8º lugar, em 8, 9 rodadas ele já colocou como líder das eliminatórias. O Brasil foi para um Mundial, não ganhou, mas né, nós sabemos que o futebol tem várias outras boas seleções também, mas agora eles
está num nível descendente que ele não parece, ele mesmo dá a impressão de não saber o que está acontecendo. Controlar, exatamente. Não, e ainda sobre isso, né, muitas pessoas, porque nós também tivemos outras seleções brasileiras em campo, a Sub-17 teve um destaque extraordinário, foi classificada depois de um jogo extraordinário, que começou com 0-0, depois a França fez 2-0, e os meninos da Sub-17 conseguiram, além de empatar, reverter o placar até os últimos minutos, aquela emoção, aquela comoção, todos eles muito dedicados à sua causa, estão então na final do Mundial Sub-17, da categoria, e até algumas pessoas até estão comentando aqui, a Márcia Denise, ela fala, tem que levar essa seleção, o Sub-17 joga muito mais que o profissional, e dentro dessa história de narrativa que o Tite tenta passar para a imprensa, quando se perdeu o Mundial, ele disse, vamos renovar, vamos trazer um novo trabalho, novos nomes que possam influenciar no futebol, mas a gente viu que nas escalações, nas outras vezes que ele chamou os jogadores, a mesma panelinha de sempre, que já até virou as ovelhinhas do Tite dentro da seleção, complica bastante a situação dele agora, principalmente, claro, são amistosos, mas que já demonstram uma falta de rendimento e uma falta de crescimento no seu trabalho. E no ano que vem tem uma Copa América também, e eliminatórias da Copa do Mundo. Eu acho que ele não cai antes, Chicão. Ele passa a fase, agora a Copa América vai ser difícil. Viu, Chicão? Eu acho que ele não cai antes, acho que a Copa América vai ser o divisor de águas. Pega uma Argentina e um Uruguai. Isso. Agora o Renato foi esperto, né? O Renato é o futuro treinador da seleção. Vamos deixar bem claro, ele é o futuro treinador da seleção. Não é pode ser, não. Ele é o futuro treinador da seleção, porque hoje ele é o melhor treinador do Brasil. Ponto. Tem o português lá do Flamengo, que é um bom treinador, tá dando uma lição para os brasileiros, mas ele é português, né? Mas pode ser um também. Mas ele já tá falando que ano que vem voltar para Europa, coisa e tal. E tem o Thiago Nunes, que está no Corinthians, esse é um cara bom. É verdade. Muito bom. Concorre com o Renato. Mas o Renato é melhor que eles todos, cara. Você vai relacionar título, vai relacionar tudo. O Renato é melhor que eles todos. E o Renato também provou uma coisa pro Brasil. Aquele negócio de vou estudar tática, vou estudar não sei o quê. O Renato fez aquelas aulinhas lá só para tirar a carteira da CBF, essa vigarice que inventaram aí, para pegar 30 mil ou 15 mil de cada treinador, coisa e tal. Mas o cara que conhece futebol é uma coisa simples que tem algumas coisas que são muito mais conceituais do que provavelmente técnicas. Então estão tentando dar um ar de intelectualidade ao futebol. Para com isso é bobagem. Em relação ao Brasil, eu acho que o Tite vai levar um pé, é inevitável. Ele está se vendo que ele perdeu o vestiário, perdeu o respeito. Ninguém mais está dando a mínima para ele. A própria seleção está perdendo interesse. Então, assim, eu acho que ele vai levar um pé e acho que o Renato vai ser o treinador nas eliminatórias. Até entendo a posição do Ruschel, talvez ele seja mantido até a Copa América para ver o que vai acontecer. Mas eu não vejo como o Tite reverter o que está acontecendo. Agora, fico triste de saber que o goleiro Alisson foi posto para a rua do Internacional. Bom esse Alisson, por né? 30 mil reais. Da palavra, 30 mil reais, Chicão, de diferença salarial. Ele queria 150 que é 30 mil por mês? Não é nada. Ele queria 150 mil, o Inter ofereceu 100 mil, ele baixou para 130. Tudo hoje. Se não fosse aí mandaram ele embora. Não, eu pergunto o seguinte: quanto é que vale o melhor goleiro do mundo hoje? Então, mais uma herança do Vitório Pífero e seus Blue Caps. Mandaram o Alisson embora. Instagram do nosso programa é @atualidades.pampa. Você nos acha no youtube.com/tvpampa. Clica ali em cima daquela sineta que você vai receber todas as notificações. No Facebook, facebook.com/atualidadespampa. E-mail aqui, que a hora eu tô com tudo. Eu tô com e-mail, eu tô com WhatsApp, tudo comigo aqui. E-mail, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001, Marco Barcelos. Hoje eu quero falar a respeito de uma das figuras exponenciais da Segunda Guerra Mundial. Um nobre alemão, um conde, em alemão Graf, Klaus von Stauffenberg. Quem conhece a Alemanha, a atual moderna Alemanha, sabe que o nome do parlamento alemão está lá, a placa com o nome dele, parlamento Klaus von Stauffenberg. Esse homem, que era coronel do exército da Wehrmacht, que compunha a força aérea, o exército e também a marinha alemã na Segunda Guerra Mundial. Este homem era considerado um dos grandes heróis.
e um dos homens mais bonitos da Alemanha. Eu vou mostrar a fotografia dele. O senhor não pode parar de me interromper? Não, eu tive... Não apenas te interrompeu, como foi malicioso. Era o espirro que ficou insinuando coisas suas. Eu segurei o espirro aqui. Que não é importante falar a respeito disso, né? Talvez não seja para ele importante, mas para as pessoas que sofreram na Segunda Guerra Mundial, para os judeus que ficaram nos campos de concentração, para os ciganos que foram assassinados, por 55 milhões de pessoas que morreram, e as famílias deve ter sido importante. Mas, concluindo ou indo adiante, esse foi o homem da Operação Valkyria, que foi feito um célebre filme, e inclusive na própria Alemanha tem um filme alemão. O coronel Stauffenberg foi vítima de um atentado, um avião. Ele ia dentro de um carro, o avião atira contra ele, é um avião aliado, evidentemente, e ele perde um olho, perde uma mão e perde 2 dedos. Ele fica só com 3 dedos em uma das mãos. Então, qual era o plano? Assassinar o Führer, assassinar Adolf Hitler, porque a Alemanha estava perdida, todo o exército sabia que a Alemanha estava perdida e os aliados não queriam mais a rendição da Alemanha, só se fosse a rendição incondicional, como de fato aconteceu. Criaram esse projeto de matar o Führer e ele seria o executor. E ele teria que montar uma bomba, ele como convidado a participar de uma reunião com os chefes do exército da Alemanha, comandados por Hitler. Ele colocaria essa bomba, ele ativaria essa bomba, que era inglesa, debaixo de uma mesa de carvalho ao lado da mesa para que essa bomba explodisse. Ele, com os 3 dedos, é recebido, cumprimenta o Hitler, senta na mesa e começa a reunião. Ele consegue, com os 3 dedos apenas, armar a bomba e coloca esta pasta debaixo da mesa onde Hitler estava falando. E aí a coisa vai acontecendo, ele olha no relógio e comenta com o general que estava ao lado dele: eu tenho que atender no telefonema da minha esposa que quer falar comigo agora. Então, por gentileza, retirou da sala e foi. Então ele diz: a operação foi deflagrada, Operação Valkyria. Espera a explosão. Daqui a pouco daquela explosão voa tudo, era uma casa de madeira, onde estava o staff, o comando alemão, nazista alemão naquela época. Ele imediatamente telefona para Berlim e diz: operação deflagrada, Hitler está morto. Consegue um avião e desce em Berlim já para tomar conta dos quartéis. Quando ele chega em Berlim, para surpresa dele, Hitler não havia morrido. Hitler já havia telefonado e diz: reconhece a minha voz? Reconheço, eu sou o seu líder, o seu Führer. A partir daí, todos foram presos e ele foi executado no outro dia. Pela manhã, ele e todos aqueles que armaram toda essa conjura, toda essa conspiração. Coronel von Stauffenberg, vou mostrar a foto dele, esse livro importante, é de uma coleção chamada Coleção Rennes, de 110 livros, eu tenho 106. Não consegui os outros 4, não consigo descobrir. O Hitler sobreviveu por causa da mesa de carvalho, que era madeira grossa, e a bomba não conseguiu. Se o senhor deixasse eu concluir, eu ia chegar porque o programa tem só 1h30, então... E tem um filme que fala sobre isso. Já mostrou. Mário Barcelos, isso porque tu nunca fala tanto quanto eles. Portanto, tu tens o mesmo direito deles de falar mais. Eu prefiro falar menos, como diz o nosso Chicão Tofani, mas falar com mais conteúdo. O que acontece? Todos foram mortos. Isto aconteceu no dia 20 de julho de 1944. Ao declínio, existe uma proposição à invasão das Ardenas, uma resistência alemã, mas depois disso, com o general Patton, que destrói toda essa resistência, acaba a guerra no final do mês de abril, do dia 8 de maio, para ser mais preciso, de 1945, a guerra nos campos europeus. Depois acaba a Segunda Guerra com a rendição incondicional do Japão em agosto de 1945. Então, este é o coronel Klaus von Stauffenberg. Magda? Pois não? Posso fazer uma pergunta? Pode, verde e amarelo. Hoje ela tá patriota. Eu ia dizer, não, ainda mais... Completamente patriota. Justamente porque hoje é a proclamação da nossa República, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso professor Marni. Não sou professor. Se ele vai em algum momento tratar do assunto histórico ou se há algum motivo pelo qual ele prefere falar da Alemanha e não do Brasil. Apoiar a fala do ministro, que o imperador foi traído. Ele foi traído pelo marechal, que estava doente, de pijamas,
e recebeu a determinação, no caso, é o momento agora de destituir. Ele era amigo pessoal do imperador, de frequentar a corte, amigo pessoal, irmão, amigo e tal. E cometeu isso. Hoje as pessoas comentaram comigo, como é que o ministro fala uma coisa dessa? A proclamação da República é uma coisa importante. Sim, mas se fala de uma traição. Ele traiu aquele que era amigo dele, que era um homem de confiança. Esta foi uma das maiores decepções da vida do Dom Pedro II, que era um mestre-escolas. Ele nasceu para ser um professor e esse realmente era um professor. Parabéns ao ministro Weintraub pela sua fala. Eu sei que eu vou ser criticado por dizer isso, mas parabéns pela fala dele. Muito bem, Mas até agora tu não disse como é que o Rita sobreviveu à explosão. Mas o senhor não deixou, o senhor já falou, por que eu vou falar aqui? A mesa de carvalho. Mas o detalhe mais importante, o senhor não sabe, que quando ele levanta, alguém que estava ao lado, um general que estava ao lado, sem querer, empurra com o pé a mesa para debaixo daquela forquilha que sustenta a mesa de carvalho, a mesa grossa e tal. E aquele suporte da mesa que faz a obstrução na explosão da bomba. Ele teve calça rasgada, teve um tímpano furado e morreram 2 ou 3 pessoas que estavam mais próximas da bomba. Então o Hitler teve uma proteção do Carvalho. Ai, não, olha aqui, Gustavo Vitorino. Tem certeza que tu quer ficar no programa? Se for pra não somar nada. Não foi protegido pela mesa? Eu acho que. Eu acho que isso é uma grosseria tua e um deboche do comentário do teu colega. Agora, quando ele fala. Agora, quando tu não quer mais fazer o programa, todo mundo grita quando tu quer sair do programa. O coleguinha. Falando em coleguinha, ô coleguinha Russo. Ele tomou olhão. Gustavo Vitorino, calada. É ele que falou esse absurdo. Boa noite, Magda. Por favor, peço ao programa que o mais preparado componente da bancada, o Dr. Ruschel, apesar de eu ser colorado, comente sobre a anulação da sentença copia e cola da juíza Gabriela Hart, pelo TRF4. Impressionante. Isso caracteriza perseguição da Lava Jato sobre o Lula? Abraço e obrigado. Mas dessa matéria ela não é nova, eu não quis trazê-la. A gente não falou, por isso que eu insisti. Eu não quis trazê-la porque eu tenho muito cuidado com análises técnicas de material jurídico. O assunto que ela traz circulou durante a semana é o seguinte: foi anulado, não no caso do Lula, porque aí a manchete já virou como se fosse um caso do Lula, foi anulada uma sentença onde o Ministério Público fez a sua manifestação pedindo a condenação de um determinado réu e a juíza que substituía então o Sérgio Moro, ela pegou a ipsis literis o que disse o Ministério Público, transcreveu como se fosse dela e subscreveu como se fosse uma sentença. Então, o nosso TRF4 aqui, ao reexaminar a matéria... Ela colou. É o copia e cola. Então, essa sentença foi anulada, não quanto ao seu mérito, mas quanto à sua tecnicidade. Ou seja, como aquilo é uma peça importantíssima num processo, a sua sentença, né, é um dos atos mais importantes, que é o desiderato, né, estava tecnicamente errado, ele foi anulado. A notícia que virou jornalística, e por isso que eu não quis comentar, porque estamos numa semana de Lula e aí já se mistura direito com política, né? É que estão fazendo alusão que no caso do sítio de Atibaia, a sentença também teria sido dela e também no sentido copia e cola. Invalidar. E que também será invalidada muito brevemente. Então, como a matéria ia se prestar a misturar política com juízo, eu não quis trazer a matéria agora. Mas agora o nosso telespectador... Expliquei tecnicamente para que possam compreender. Aliás, eu não disse o nome do nosso telespectador, o senhor Carlos Pauleto. Fala. Pode uma mente inferior aqui falar? Pode, uma Primeiro mente que esse Carlos Pauleto, a gente sabe que é provocação, porque ele é um esquerdista que milita na internet há um bom tempo. Mas eu vou entrar na provocação dele. Seu Pauleto, se forem anuladas as sentenças de copia e cola, 1/5 das sentenças que tramitam em todas as esferas vão ser anuladas. Vou repetir para o senhor. Se forem anuladas todas as sentenças em que se verificar copia e cola, 1/5 das sentenças tem que ser anuladas, tá?
entrei na sua provocação, mas a gente sabe quem o senhor é e como é que o senhor é. Só que em homenagem a ele, que a quem eu não conheço, não sei nem a sua origem política, é que ele trouxe um caso verdadeiro. Isso não é fake news. Uma sentença foi anulada de alguém da Lava Jato. Ele trouxe um caso que ele pensou exatamente direcionando o debate. E eu entrei no debate e dei a minha opinião. Embora seja uma mente inferior. É que eu pensei que eu não tivesse me feito claro no sentido de que a sentença realmente existiu. Não existe uma crítica a você e a sua opinião que tem que ser respeitada. Só que eu quis esclarecer quem é esse cidadão ou esse pseudônimo que milita na internet, que tem um pensamento e que já me atacou várias vezes, então... Meu Deus! De vários brasileiros hoje, vi apenas a senhora Roberta vestindo verde e amarelo num ímpeto de patriotismo. Eu sou patriota. Nossa, ela deve estar feliz com essa república de bananas. O Chicão tá de verde. Não. Militar. Mas tu queria que ele olhasse pra ti, não olhasse pra mim. É o verde golpe. Tu é Verde golpe. 142 deles. A Roberta é o verde festivo. Tu é a golpe. Verde bandeira. Olha aqui, ó. E aí ele disse assim, ó. Quando o presidente dele e de outros eleitos disse que o extermínio de judeus não existiu, assim como o golpe de 64. Que contradição. Magda, eu só gostaria de fazer um comentário a respeito do assunto anterior sobre essa juíza, para colocar o seguinte, eu como brasileira, então hoje estamos comemorando a proclamação da nossa república. É impressionante o que acontece com essa senhora, com todo respeito, porque se trata de um processo muito importante para todos nós, independente se a gente acredita que o ex-presidente Lula é ou não merecedor da sentença. O fato é que, pelo amor de Deus, leia o que a senhora está propondo, o que a senhora está julgando. Quando a gente faz um julgamento, uma sentença nada é mais do que um juízo de valor e que vai ser revisado e que vai ser lido. Então, assim, me causa um constrangimento como brasileira essa postura dessa juíza, com todo respeito. Só uma perguntinha, essa sentença que foi anulada, ela foi anulada pela mesma turma do... Pela oitava turma, eu não sei o que é a mesma. É a mesma em relação, pela oitava turma. Tem que ser. O Dr. Laus. Não, o Dr. Laus agora é presidente, né? O Dr. Laus agora é o presidente. Agora ele é presidente. Mas era antes quando ele... Então, o Thompson Flores. Acho que sim. O João Paulo. Eu te confesso, eu fui pego de surpresa, a Magna leu ao vivo aqui, eu só tinha a notícia. O que o relator disse na oportunidade, é por isso que ele não entrou no mérito, não tem palavra mérito, tem só tecnicidade. O que não pode é pegar as razões, o que ela fez na sentença. O Ministério Público, que é o acusador, fez as suas razões de pedir a condenação, tá? Ela pegou e transcreveu como se fossem as suas razões e assinou. Isso disse, segundo o desembargador relator, é impensável, é inaceitável dentro do ponto de vista jurídico e cassou a sentença desse processo da Lava Jato, que, insisto, não é o do Lula. Tudo a partir daí é que iniciou-se, então, a possibilidade de que venha acontecer o mesmo no sítio de Atibaia, porque lembro que na sentença primeira foi dada pelo próprio Moro. Eu vou fazer uma pergunta que vai beirar o infantil até para os colegas aqui que trabalham na área. Hoje pode, feriado. Obrigado. Pode. Existe a possibilidade de, porventura, a condenação dela vir a ser igual dentro da lei? Assim, por exemplo, tu responde uma prova de matemática, 2 mais 2 igual a 4. Aí eu respondo 2 mais 2 igual a 4. Mas a resposta do Rafael foi idêntica do Ruschel, então tem alguma coisa errada. Bom, mas existe uma regra que diz que 2 mais 2 é 4. Existe a possibilidade? O resultado, eu entendi o que quer dizer. O resultado, segundo lógico, se ela aceitou as razões integrais do Ministério Público, significa que ela concorda. O que ela precisará fazer é uma sentença fazendo as citações, dando a opinião dela, manifestando a opinião e aí dando a sentença. Exatamente. Traduzindo com outras palavras. Ipsis literis. É isso que ela fez. Ele só pegou e transcreveu. Por isso é o copia e cola. Isso é uma afronta, porque existe a questão, a palavra política, ela também pode ser tratada dentro do direito. E uma sentença, um dos requisitos é justamente o julgador colocar as suas razões, porque isso oferece liberdade e a própria condição de todas as pessoas que estão integrando esse processo poder se defender.
poder esclarecer muito certo por que está sendo julgado ou por que está sendo absolvido, né? Então, o julgamento, ele precisa dessa posição. E quando há essa questão de colar, né? E sem ler, porque há, inclusive, erros grotescos, é uma afronta a todos nós. Uma sentença, ela é algo que atende a todo mundo. Vamos tentar esclarecer um pouquinho o nosso telespectador para explicar para eles rapidamente, em 2 minutos no máximo, o que é uma sentença. Boa. Não é um papel que o juiz pega e está escrevendo o que ele quer e o que bem entende. Eu condeno. Não é assim. Uma sentença ela é composta de 3 pontos fundamentais. São 3 partes de uma sentença. É o relatório, onde o magistrado diz o que ele está julgando. O seu Marne Barcelos não pagou a conta da fruteira lá da esquina, então o dono da fruteira está cobrando o tomate e a banana dele. Bom, o que acontece? O juiz está dizendo o que está julgando. Se no meio disso aparecer o sujeito do lado da ferragem querendo cobrar também, o juiz vai... Não, o que ele está julgando é aquilo ali. É aquilo ali, ele tem que julgar aquilo ali. Essa é a primeira parte, o relatório. A segunda parte, a fundamentação. Fundamentação é onde o juiz traz a lei, a jurisprudência, os julgados em que ele se baseia para concluir. Essa é a parte mais importante na hora de um recurso, na hora de você avaliar uma sentença. Para o advogado, essa é a parte mais importante. Então, o juiz fundamentou nisso, com base na lei tal, com base no julgado tal, jurisprudência do STF, do STJ, blá, 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 blá. Bom, ali o juiz diz aonde ele se baseou para tomar a decisão. E a terceira parte é o dispositivo, é onde ele diz o que deve ser feito. Assim sendo, condeno o senhor Mário Barcelos a pagar R$150 de bananas ou condeno fulano de tal a tantos anos de cadeia. Essas 3 partes. O que acontece? A bronca que deu nessa sentença foi que na fundamentação, o Rucho explicou bem, na fundamentação a juíza pegou partes da peça do Ministério Público, autor da denúncia... É pior, Vitorino, pegou integral. E transcreveu. Então, assim, ela disse, eu concordo com eles. Não pode o juiz concordar com o Ministério Público. Ele tem que dizer por que ele está concordando com o Ministério Público. Isso é um julgamento. Daí vem o aspecto da tecnicidade. Me parece desídia. Entendi. Olha, vou parar de copiar e colar e vamos criar um pouco alguma coisa que eu já estou farta de começar. Copia e cola. Já estou até nos debruçando. Eu não entendi o que é que não teria falado. Não, aqui é contigo a bronca. Comigo? A bronca é contigo. Hoje é o dia da bronca. Mas vamos lá. Olá, boa noite. Me surpreendo com o senhor Marne falando do Holocausto, quando o presidente dele e de outros eleito diz que o extermínio de judeus não existiu, assim como o golpe de 64. Que contradição. O senhor Marcelo Denilson. O senhor Marcelo, o senhor no mínimo é insano. Mas olha, o pessoalzinho da minha direita tá super delicado hoje. As cores, ó. No mínimo é insano. Eu aqui, meu presidente, alguma vez eu declarei voto em alguém aqui? Nunca declarei voto. A única coisa que eu declarei é que eu nunca votei no Lula. Agora, isso não quer dizer que eu votei no Bolsonaro. Isso é uma coisa de foro íntimo, é meu. Eu não exponho o meu pensamento político. E jamais eu estaria ao lado de uma coisa horrorosa como foi o Holocausto. Se as pessoas duvidam ou não duvidam, se as pessoas não veem as fotografias, os filmes da época, que eu tenho dezenas, centenas de fotos, devo ter a maior coleção da Segunda Guerra Mundial, de livros da Segunda e filmes da Segunda Guerra Mundial. O senhor não prestou atenção no que eu disse. Aliás, existe, hoje eu estava lendo um artigo publicado num jornal angolano, que diz o seguinte: hoje, como sempre, as pessoas ouvem o que querem ouvir. O senhor ouviu o que o senhor queria ouvir. Isso é verdade. Muito obrigado. Nem sempre... Não, mas só para pontuar que quem questionou a questão do Holocausto dos judeus foi o Olavo de Carvalho, não Bolsonaro. Bolsonaro nunca disse isso. E Bolsonaro se refere ao regime militar, se refere àquele período como regime militar e não como um golpe. Ele não nega que aquilo ocorreu. Ele só tem uma outra forma de ver aquilo como militar. Ele não chama de ditadura militar. Ele chama de regime militar e não diz que houve um golpe. Mas aí é o que o Mário falou, cada um ouve e interpreta. Enquanto isto, a dona Clori Ferraz da Conceição de Montenegro pede o seguinte: gostaria de saber desta bancada quando um presidente empresta dinheiro a outro país ou faz um investimento em outro país, não precisa da autorização do Congresso Nacional?
Depende do tipo de empréstimo. Quando é via BNDES, não, porque é banco de fomento. Que é o que aconteceu. Na verdade, o empréstimo não é direto para o país, né? É um financiamento indireto de obra de construtora brasileira no exterior. Foi aí que a rapaziada deitou. E depende do governo em vigor também, porque se ele quiser não respeitar, não respeita e pronto, como também a gente pode perceber. As nações, elas não emprestam mais dinheiro diretamente. Por exemplo, esse dinheiro que está vindo da China, esse fundo que depois a Roberta vai falar, ele não vem diretamente da China, ele vem do banco estatal chinês que faz operações internacionais. Que vitória do Bolsonaro. Vou deixar para falar. Muito bem. Doutora Roberta, Então já citada falar. por diversas vezes nessa bancada, por gentileza, seu comentário. Que querido. Combinado. Nós tivemos... Parece a bandeira do Brasil. Mas é o maior sucesso. Cada close ali da... 80%. Desculpe, doutor Roberto, não foi grosseria. Não 80% dos e-mails, dos WhatsApp, e aqui a Ana não está cuidando de nada, eu acho. Tá não, cuidando? estou sim, tá? aqui até as pessoas... Ela fala... Eu não sei o que ela está fazendo. Coloca esses acessos nos lugares, mas... Não dá para dar troféu para essa gente que fica mal criada. Eu estou comportadíssima aqui, até vou trazer as informações é outra aqui. Que ganhou o troféu, mal criada. Mas não é, eu não sei, porque até agora eu me reservei a responder os nossos telespectadores. Agora, fala. A Dina Almeida aqui lá no nosso Instagram, @atualidades.pampa, coloca: lindos, a Betinha está com um look e uma roupa lindíssima, em homenagem à independência, parabéns. E também o pessoal não deixou passar que o Chicão aproveitou a data. Que isso, Chicão? De golpe. Eu presto uma homenagem para ter um golpe logo. O Gerson. Eu assumo o golpe, Presta atenção no serviço. Com essa chinelagem aí. Garoto. Até os óculos do torturador estão combinando. E hoje é feriado. Não é pinico os ouvidos. Não é pinico. Mas quando o Mário Vitorino fala, vira pinico. Mas é que ali é o pessoal da ala 1. Porque aqui, assim, tem o pavilhão 1, o pavilhão 2 e o pavilhão 3. É uma facção. Cada um deles tem uma facção. Uma facção. Cada um deles tem uma facção. É que eu estava priorizando certamente os comentários dos nossos telespectadores. Fala, Roberta, desculpa a brincadeira. Imagina. Então, nós tivemos nesta quinta-feira o encerramento da cúpula, da 11ª cúpula dos BRICS, que é um grupo composto do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesse encerramento, os países assinaram a chamada Declaração de Brasília, com 73 tópicos, essencialmente tratando sobre economia e política internacional. O grupo defende, basicamente, os nossos mercados abertos, um ambiente de negócios e comércio justo, imparcial, não discriminatório, reformas estruturantes, concorrência efetiva e justa. E durante esse momento todo que aconteceu a cúpula, ocorreu negociações bilaterais. E nessa ocasião, a China colocou à disposição do nosso governo brasileiro mais de 100 bilhões de dólares, pelo menos, de pelo menos 5 fundos estatais da China, para uma rodada de investimentos no Brasil. Os chineses querem investir maciçamente em infraestrutura. Estamos falando de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. E se nós soubermos aproveitar isso, também vai dar um incremento absurdo nas questões dos empregos, porque são atividades que vão gerar muito emprego. Durante esse momento também foi discutido o posicionamento do Banco de Desenvolvimento, do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado NBD, que é a instituição financeira dos BRICS. Cada um dos integrantes desse grupo, inclusive o Brasil, aportou mais de 2 bilhões de dólares para esse banco ser pujante entre o grupo. No entanto, o Brasil reclama, e o presidente Bolsonaro foi bem enfático, que desse montante todo, só 9% foi creditado, aportado ao nosso país. Em compensação, a China e a Índia receberam 30% de repasses, a África do Sul 16% e a Rússia 14%. E por que nos interessa? Porque eles oferecem um dinheiro, um crédito de prazo muito alongado
mais de 30 anos para pagar e juros muito abaixo do mercado. Então, é realmente um movimento importante. Então, o que aconteceu durante esse movimento dos BRICS é imensa quantidade de informações, mas eu gostaria de salientar hoje esses aspectos que para nós é bem importante e é uma forma também de homenagear o nosso dia, a proclamação da República. Só para localizar que eu vi algumas pessoas nos comentários falando sobre o BRICS, a sigla. E muita gente não entendendo por que o S, né? É porque é de South Africa, né? Do nome África do Sul, mas em inglês. Porque muita gente, mas não deveria ser A em vez de S, né? Então só seria BRICA, né? E só lembrando que foi um grupo que foi criado em 2006, a África do Sul só entrou em 2011. Então, quem for estudar a história desse grupo, se interessar, vai perceber que em algum momento ele chama BRIC e depois ele passa a chamar BRICS. Muito bem. Eu queria só botar uma azeitonazinha estragada nesse pastel aí. Obrigada. Assim, ó, o Bolsonaro tá, pois é, Israel, investimento no Brasil, os árabes, investimento no Brasil, tá. Agora os chineses, investimento no Brasil, tá. Gente, o dólar fechou 4,19. Então tem alguma coisa errada. Ou o Bolsonaro tá dando uma da esquerdinha que estava fazendo festa aqui no Brasil e dando números de promessas, ou então alguma coisa está acontecendo no meio do caminho. O Paulo Guedes tem que explicar. O dólar bateu 4,19 com tendência de alta. Posso? Pode, mas não vem com aquela história de que o cenário internacional, isso eu não engulo mais. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o dólar, na último pregão, que fechou nesta quinta-feira, fechou com um valor recorde, 4,19, como disse o nosso Gustavo. E uma das razões é o seguinte, até o leilão do pré-sal que aconteceu nesta terça-feira, se imaginava uma entrada grande de dólares no nosso país. No entanto, como eu trouxe a notícia, não houve um interesse internacional pelo pré-sal da forma como estava sendo pretendida. Então, os analistas de mercado já definiram que realmente, por estarmos com poucos dólares perto daquilo que se imaginava, circulando no nosso país, o dólar vai permanecer, por enquanto, nessa faixa de R$4. E a tendência é ficar entre 4, 4,10, baixar um pouquinho. Mas não vai baixar como se esperava. E, inclusive, assim, o dólar, nesse sentido, o pregão vai ficar completamente independente da questão da nossa bolsa. Então, só fazendo essa análise, porque eu também, Gustavo, tive essa mesma curiosidade e fui buscar essas informações. Tá, mas olha bem, tem um aspecto atemporal aí. A Arábia Saudita falou em 100 bilhões. 10 bilhões. 10 bilhões. Tá, e cadê a expectativa de entrada? Mas o mercado... Agora a China hoje abriu mais não sei quantos bilhões. Eu não sei não, eu gostaria que o Paulo Guedes viesse a público e dissesse o que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Não tem swap no mercado futuro há meses. Mas isso é bom, né? Que é swap? É bom para quem? Swap é o seguinte, quando o dólar sobe muito, o Banco Central disponibiliza dólares que o nosso governo sempre tem reservas internacionais, que a gente chama, que isso é importante, que deixa a nossa economia muito segura, né? Foi por isso que em 2008 a gente não enfrentou uma crise tão absurda como foi nos Estados Unidos, que não tinha essas reservas. E geralmente todos os outros presidentes de Banco Central costumavam imediatamente a subida do dólar, eles entravam comprando para justamente baixar. E nesse caso nós temos um liberal dentro do Banco Central. Ele é neto, né, do Campos, então do Roberto Campos, e ele está fazendo jus àquilo que ele definiu. Ele disse, não, a gente vai intervir o mínimo possível para que o próprio mercado se ajuste. Então, sempre tem ganhos e perdas. O dólar alto é muito ruim para o consumidor brasileiro. Dona Magda, eu quero fazer um regozijo pessoal aqui, pedindo a licenciosidade de vocês. E com todo jeitinho, com todo jeitinho, por favor. Isso. É porque quando iniciou o governo Bolsonaro, eu fiz algumas críticas ao Bolsonaro, quando ele começou a brigar com alguns países, e eu dizia, primeiro, que o dinheiro não tem origem política, ele tem origem honesto ou desonesto, né? Dinheiro não tem facção política, ele não é de direita nem de esquerda, ele é um dinheiro. Se ele é bem havido, ele só traz benefício. E fui muito criticado, dona Magda, muito criticado, e a gente recebe e sofre calado, mas quando passado 11 meses, que dramalhão, passado 11 meses, a gente vê que finalmente o governo passou a portar-se com o governo, negociando com os países, sejam eles comunistas, sejam eles
socialistas, sejam e trazendo benefício para o Brasil. Se não vai sair, é outra coisa que a gente vai olhar mais adiante. Mas a verdade é que os negócios que estão sendo fechados são maravilhosos e são negócios que não estão olhando lá, estão olhando o lado econômico e não o lado político dele. Seria um portão novo. Ele é irônico. Adoro. Um portão novo. Nossos telespectadores não entenderam, mas eu fui muito gozado com o seu São Mário. Senhoras e senhores, eu vou contar uma não é curiosidade, uma intimidade do Dr. Rush. Ele não pulou nenhum portão, não se preocupe. Roubaram o portão da casa dele na praia. Todo o portão. E agora ele precisa ir até a praia, levar uma pessoa para fazer um novo portão. Isso. E isso aí já virou piada entre nós. Faz meses. Porque faz meses que roubaram esse portão. A delegação sai. Roubaram a casa inteira na Praia do Barco, que magistério. Eu quero dizer que a delegação sai às 7 horas da manhã no litoral para finalmente fazermos a obra. Saiu o FGTS, virou portão. E viu circulando mercadoria. Porque a madeireira vai vencer, a fábrica de telas, todo mundo vai faturar e o empresário que está indo comigo lá para fazer a obra. Tá, deixa eu voltar rapidamente, assim, só passar uma informação que o nosso telespectador nos deu aqui. Agora há pouco o Marlon falava e respondia ao nosso telespectador. A notícia, eu obviamente fui confirmar e tal. O presidente Bolsonaro foi muito criticado na sua fala, onde ele disse assim: ninguém jamais será capaz de impor perdão ao povo judeu e nunca poderá ser obtido por outros interesses. Foi o que ele disse foi que ele manifestou através do seu Twitter. Isso disse o presidente de Israel no Twitter, tá? E ele ficou muito aborrecido, muito aborrecido. Ele disse que não comprar briga não é a sua, disse ele. O presidente se uniu a diversos israelenses para criticar o presidente Jair Bolsonaro após o brasileiro dizer que os crimes do Holocausto podem ser perdoados, mas nunca esquecidos. Então, o presidente ficou muito magoado. O presidente de Israel, muito magoado. O primeiro-ministro de Israel? O Reuven Rivlin, presidente de Israel. Eu não sei, não. Eu tenho uma posição nesse ponto. Bom, tá, mas foi isso que ele Qual é achou. a posição do Vitorino? Não pode ser interessante. Não. Teu próprio amigo, sangue do meu sangue. O Ustra aqui, ele tá vestido de Ustra. Não, mas é meu ídolo, Vitorino. É ídolo mesmo. Imagina se ele não fosse. Imagina se ele não fosse. Só para ficar claro ali, então, por questão de interpretação de texto, eu sou muito saudoso da interpretação de texto. Isso antigamente a gente fazia na escola. Sinto falta do tempo que ela existia. Da ficha de leitura. Ficha de leitura, isso mesmo. Prova de ditado, né? Caderno de caligrafia. Isso, né? Então a interpretação de texto, eu sinto muita saudade dela. Ficou claro que ele não nega o ocorrido no Holocausto, né? Então só por uma questão de interpretação. Porque a leitura e a audição seletiva nos últimos anos, olha, tem sido complicado. Mas o presidente ficou muito chateado. Muito. O presidente de Israel? O presidente de Israel. Que não manda nada, que manda o Netanyahu, tá certo. Se um presidente de um país não manda Eu não me lembro de ter pedido a tua opinião sobre a fala do presidente de Israel. Ó, tá vendo? Não dá pra dar troféu que Não dá pra dar troféu mesmo, porque é fazer vida engraçadinha. Contaminou a bancada. E faz chacota de todas as E ele humilha que ele não tem troféu, sem troféu. Ele é o sem piscina. Não tem piscina em casa. Tem que ir pra praia, ficar na De onde eu concluo que o movimento do sem troféu é maior do que nós. Nós temos que ficar quietos, nós somos só três. ali do momento sem troféu. Que horror. Vai dar origem ao golpe, né? A golpear, nós vamos tomar o troféu de vocês. O golpe. O golpe. Ana, toca uma manchete. Bom, falando em golpe, tivemos um grupo de mulheres, especificamente 11 mulheres, que toparam fazer uma viagem marcada há bastante tempo, desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que era o primeiro congresso de bolsonarianas do Brasil. Ele seria realizado em Brasília, na quarta e na quinta-feira, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Essas mulheres, então, estavam
reunidas, elas através do WhatsApp se organizaram, existem diversos grupos dentro dessa temática, e nós temos até o vídeo que a nossa produção separou para mostrar como seria o evento, quem é que estaria presente, inclusive Michele Bolsonaro e também a ministra Damares Alves seriam as principais convidadas desse congresso, e iriam falar, claro, sobre a importância das mulheres dentro do cenário político, etc, etc, etc. Um evento que tinha, assim, todo um pacote planejado. As mulheres estranharam pelo valor ser de R$100 apenas, pagando hospedagem, café da manhã e translado, mas elas ligaram então para esses locais, e de fato esses locais estavam com reservas relacionadas às pessoas que estavam organizando o evento, só que na última segunda-feira, elas receberam um e-mail e a notícia que o congresso seria cancelado. Só que o que acontece? Tá, e como é que fica a questão do dinheiro? Como é que fica? Bom, tudo isso virou uma denúncia, elas fizeram um BO, um boletim de ocorrência, e falaram que tinham confirmado, tinham ligado para esses locais, a polícia até já foi até esses locais dizendo que sim, eles estavam confirmados, mas pra gente ter uma ideia de quanto custa alugar o salão de um dos salões do centro de convenções. Custa R$28 mil. E elas eram 11 mulheres que pagaram R$100 cada uma para participar do evento. Só que elas até perguntaram para a equipe que estava organizando, e elas disseram que tinham muitos patrocinadores interessados, mas que eles não queriam divulgar as suas marcas e nomes. Bom, alguém que patrocina um evento e não quer que o seu nome apareça é uma história um pouco complexa. Mas tudo isso, então, agora vira uma investigação. Até a assessoria da ministra e da primeira-dama, elas foram procuradas e afirmaram que elas não sabiam, não foram procuradas sobre a questão do evento. Até existiu um contato inicial, mas nada foi confirmado. Mas lembrando, desde o início do 1º de janeiro deste ano, o evento está marcado, todo mundo se reuniu. E a ideia é que elas juntassem em torno de 200 pessoas, mas foram só 11, não sei o que aconteceu, não teve uma organização adiantada, tanto que o hotel afirma que já fazem 2 semanas que as reservas estavam canceladas no hotel, e elas só ficaram sabendo. Golpe. Eu fico feliz de ser... Tem outro golpe aqui agora. Eu fico feliz de serem só 11, que pelo menos não é tão grande só o número... R$100, né? Que não é tão grande o número de otários. Só R$100, né? Pelo menos isso. Porque imagina, Roxa, eu consigo um pacote aqui em Porto Alegre, Nova York, R$300. Bora. Vambora. Bora. Não é embora. Não dá. Olha aqui, ó. Pra acabar com a malandragem, só prendendo todos os otários primeiro. Prestem atenção. Não tem cadeia pra isso. Não tem cadeia. Não tem nada que os estelionatários não inventem. Eles são muito criativos. Daí porque eles são vigaristas. Estelionatário é um jeito chique de chamar vigarista. Há um ano, um casal de aposentados tem um imóvel alugado em Imbé por golpistas. Tá? E eles usam documentos e fotos da residência para enganar os locatários pela internet. Quando vê um veículo reduzir a velocidade em frente à sua residência e o condutor espichar o pescoço na direção da casa, uma moradora de Imbé, no litoral norte, já prevê o restante da história. Mais alguém vítima de golpe. Há um ano, essa pessoa decidiu, com o seu marido, alugar a casa, tá? Anunciar o aluguel de um imóvel para veraneio. O que aconteceu? Eles tiveram os dados todos deles, do imóvel e deles, captados por estelionatários, que fazem locação, replicam o anúncio com um novo telefone. E com uma casa deles. Eles inventam tudo, né? Normalmente está se fazendo isso com anúncios de automóveis. O estelionatário hoje tem que ter muito cuidado, tem que procurar profissionais competentes. Tem um amigo meu que tem que checar. Parou. Entre as mensagens do Facebook, quando corre aquela linha do tempo, entre uma publicação e outra aparecem uns anúncios ali, um negócio absurdo, com valores absurdos. Aí você pensa assim, mas tá no Facebook, é sério. Não é. Esses sites de compra e venda tem um monte de golpe ocorrendo ali dentro, mas eles são só plataformas. O próprio evento aqui que eu trouxe a informação, as mulheres ligaram, confirmaram, estava tudo certo. Bom, tu fala assim, é barbada, tá tudo bem. Então tome sempre cuidado, né? Busque saber quem são essas pessoas, exatamente onde vai acontecer. Então, tudo é importante você se preparar. E é uma pena, Dana, porque foi um sistema que veio exatamente para baratear o custo. Essas locações são muito direto a lugares direto, né? Tu põe o teu anúncio, por exemplo, um anúncio válido. O que
que é? Eu pegaria a minha gloriosa Praia do Barco, lá do mar, né? Botaria o anúncio... Sem o portão? Com o portão agora, não. Eu botaria o anúncio, botaria o meu telefone. Alguém vai, clona o anúncio, substitui pelo número e essa pessoa loca. E eles locam a casa, emprestam, vendem, e aí que chega na casa da pessoa não tem nada a ver. E o detalhe, a casa do barco do Dr. Ruschel, segundo fotografias, é azul. Exatamente. Olha aqui, ó, falando em estelionatários, em vigaristas, a Polícia Federal concluiu especificamente nessa quinta-feira o relatório parcial daquela operação Lamanai. Eu acho que foi tu que falou, Ruschel, que investigou um esquema de pirâmide. Da Unic foi tu que falou, né? Unic. A Unic, investigou um esquema de pirâmide financeira. Foram indiciadas 13 pessoas pelos crimes de organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Os investigados foram indiciados conforme a participação individual que cada um teve, né, que foi o que esclareceu a polícia, e o inquérito vai prosseguir a partir de então com a análise do material que foi apreendido para apurar a prática de outros crimes e identificar a participação de outros possíveis envolvidos. O único comentário que se adiciona Essa é a operação. Exatamente a tristeza dos investidores que perderam visivelmente, o Vitorino trouxe o caso de Novo Hamburgo aqui, é que as pessoas não conseguem recuperar o seu dinheiro. Essa é que é a dor. Não é os juros que eles imaginavam que ia ganhar, aqueles juros malucos de 20% ao mês, mas nem o próprio capital, que às vezes é resultado de uma indenização de trabalho de 20 anos, às vezes é seu carrinho que foi vendido, às vezes é um dinheiro que pessoas tiravam da poupança para investir nessas questões aí. Então o alerta foi dado, a gente já disse, né? Nesses investimentos de muito rendimento, consulta o Banco Central lá, vai ver se tem reclamações lá para não voltar a cair num golpe desse. 3 investidores indígenas se suicidaram. Desses? Que horror. Eu tenho falado muito na China e eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a 5 anos, ou 10 anos, talvez menos, não sei, a China vai ser o maior país da Terra em termos de investimentos, em termos de poderio, etc, porque é impressionante o crescimento da China, que alguns anos atrás era a 11ª economia e hoje é a 2ª, partindo para a primeira economia. E os chineses começaram a investir em propaganda no mundo inteiro. Já fizeram acordos com televisões brasileiras e estão fazendo acordos com o cinema. Fizeram uma reunião com o grande diretor Luiz Carlos Barreto, o Barretão, o pai do Bruno Barreto, que fez 91 anos e querem fazer uma série de documentários fundindo o Brasil com a China para ser exibido na China e também aqui no Brasil. E aí eu lembrei-me do Napoleão Bonaparte, que era um visionário, um homem extraordinário. Ele tinha uma visão de mundo totalmente diferente, tanto é que ele já queria criar, à sua época, a moeda única na Europa. Quando Napoleão diz uma frase célebre, que eu nunca vou esquecer: deixem o dragão chinês adormecido, porque o dia que ele acordar, o mundo irá tremer. Eu já disse essa frase na rádio e ainda falei a respeito disso hoje. Então, a China cresce porque começaram a investir na propaganda. Compraram milhões e milhões de hectares na África, estão plantando soja, estão plantando uma série de coisas, porque a China é um grande consumidor, precisa tudo isso, né? Então, a China será, dentro de muito poucos anos, será a grande nação da Terra. E esse acordo que o Bolsonaro fez hoje, os 100 bilhões de dólares, é apenas o início de um grande... Claro que eles estão dando esse dinheiro porque vão ter retorno, isso é óbvio. E um abraço ao Marco Alba, o prefeito de Gravataí, que está de aniversário hoje, mandou um abraço e é nosso telespectador é lá. Querido amigo de todos nós. Só complementando o seu ponto de vista, falando muito da China, o que eu acho interessante é que a posição do presidente Bolsonaro foi tentar voltar a primeira coisa que o presidente Bolsonaro fez no início do ano foi justamente se aproximar dos Estados Unidos, para tentar recuperar a falta de uma aproximação de um país tão importante para o nosso dia a dia. E essa atitude do presidente Bolsonaro de se alinhar muito próximo aos Estados Unidos, de certa forma, Marne, atiçou, vou usar esse termo, o governo chinês em se aproximar e se interessar mais pelo Brasil. Porque o Brasil depende, sim, muito da China, tem a China como um grande parceiro, mas agora a posição que se percebeu da posição do presidente da China, o interesse do presidente da China, a vinda dele depois de
nem um mês que havia se encontrado pessoalmente com o presidente Bolsonaro. 20 horas de viagem, veio aqui, se posicionou, colocou 5 fundos interessados. Quer dizer, houve uma série de rodadas de negociação. Mostra o quê? Que os chineses estão competindo com os Estados Unidos em prol da nossa economia. E isso é muito importante para todos nós. Mas tem um aspecto que a gente tem que diferenciar, que é significativo. Os americanos querem mercado para vender os seus produtos. Os chineses não. Os chineses querem a infraestrutura. Os chineses já são donos de 70% da energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul. Eles querem comprar. Olha, é pule de 10. A hora que privatizarem a Eletrobras, pode ter certeza, os chineses vão fazer uma proposta irrecusável. A Eletrobras vai ser deles. Eles querem investir em portos, como a Roberta falou, eles vão investir em rodovias. Ferrovias. Então, assim... Estão comprando. Os chineses... o processo deles não é de comercialização, mas é de dominação da economia. Então é diferente. É preciso tomar muito cuidado. Tem nações na África que já estão literalmente recebendo ordens de Pequim. Pois é. E, Gustavo, para a gente ver como... Esse que é um perigo. Aqui, por exemplo, quem está decidindo, hoje nós ainda temos regras rígidas na distribuição de energia elétrica. Mas a partir do momento que você vai comprando, você se torna dono, você passa a decidir. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu desejo que os chineses venham, coisa e tal, mas para aí. Mas não que não. Cadê as fábricas de produtos chineses? Cadê as fábricas de celulares, as fábricas de automóveis, as fábricas... Não, eu só vejo investimento. Aí compra usina tal, compra distribuidora tal, compra, calma. Calma, muita calma nessa hora. Parabéns à bancada. Nada como ter um programa autêntico, diz o senhor Valdir Figueira. E aqui no nosso WhatsApp. E também diz o seguinte: boa noite, sempre assisto na reprise. Como hoje é feriado, vou conseguir participar. Espero dizer. Quero dizer que sou fã incondicional dos comentários do Marconi. Sou Rudinei Silveira, de Esteio, pai da Anaí, campeã do Soletra, que é um torneio de soletração aqui nas escolas municipais. Manda um abraço para ela, por favor. Um abraço, Anaí, para você que é campeã, então, do Soletra. A-N-A-I. Hã? Soletrei. Não, A-N... Admitido. Tá hoje. A-N-A-H-Y. Ela já começou desde cedo a praticar o Soletra. Tu não tem que te meter? Tu tem que te meter pra fazer gracinha? Não, então você tinha que ter lido Anahi. Como é que é? Anahi. Tá bem. Vamos, Marconi, fala, vamos mudar de assunto. Vamos fazer alguma coisa séria, por favor. Vamos. Não, ele bebeu alguma coisa antes de vir pra cá. Água, tá na metade. Mas essa água tu trouxe da tua casa, porque a nossa não tem isso que te deu. Eu espero que tenha sido água. A nossa não tem isso que te deu. Vai lá, Marconi. E não é boa notícia, né? É um problema grave que já preocupava os Estados Unidos. Aqui a gente começou a ver uma discussão um pouco mais severa em torno disso. E agora o problema mais grave, que é infelizmente a perda de uma vida, chega à Europa e a Bélgica então registra a sua primeira morte associada ao uso do famigerado cigarro eletrônico. Foi um jovem de 18 anos que faleceu na Bélgica devido a uma insuficiência respiratória atribuída pelas autoridades à prática do vaping, né, do vapor, o vapor, são pequenos, aí você tem diversos formatos. Eu fiz uma pesquisa aqui, são incontáveis as formas que você tem de utilizar. E o que chamou a atenção foi o seguinte: aparentemente ele teria morrido de insuficiência respiratória, o que, né, é relativamente comum. Só que os exames, aliados ao histórico de saúde desse rapaz, comprovam, e as palavras são da ministra da Saúde da Bélgica, a senhora Maggie de Blok, de que não há nenhuma outra explicação para tamanha pneumonia em estado tão grave quanto a registrada nele devido ao uso desses produtos. Ela explicou relativamente, né, a diferença entre o cigarro normal, os cigarros tradicionais, eles funcionam por combustão, né? Já esses eletrônicos é pela vaporização. Quando você vai vendo como funciona isso, você fica pensando, não é possível que alguém que tenha a capacidade de raciocínio, deliberadamente, sabe, é botar a boca num cano de descarga praticamente. O aparelho é todo complexo, ele utiliza bateria para evaporar essa mistura, que é geralmente feita com álcool, água, glicerina,
propilenoglicol e outras essências. Isso é o que tem? Sim, senhora. E ali tem as essências cheirosinhas. De onde eu concluo que o cigarro tradicional é melhor que esse negócio. Não é melhor nem pior, eles são diferentes na sua... Mas não, isso aí não parece... Cada um faz o seu mal do seu jeito, né? O cigarro vai causar um mal... Na opção não use nenhum. Exatamente. Na indicação não use nenhum. E ainda há outros produtos químicos, né? E ainda contém, alguns casos, eles ainda vão, para deixar mais, para bater forte, né? Mas eles botam nicotina junto. Então eles pegam o cigarro e morfam o cigarro. Não, você pode colocar qualquer substância. Pode botar qualquer substância. Mas a ideia era sem nicotina e eles botam nicotina. Esse não, eles botam que é pro negócio vir. Que é pra pegar. Que é pra dar no meio. Sim, porque tem que viciar, né? Tá, mas e por que o cara compra esse negócio? Achei que ele comprava isso pra fumar um negócio sem nicotina. Aí é que está o outro ponto que eu vou chegar aqui. Porque muita gente está se utilizando do discurso a favor do cigarro eletrônico como uma alternativa para quem quer parar de fumar. Isso. Para ir, mas então eu estou amenizando. Exato, essa narrativa foi construída e ela funcionou muito. Foi assim que nos Estados Unidos ela se tornou um problema gritante de saúde pública. E, bom, a ciência se manifestou, alguns cientistas lá, inclusive a American Heart Association, falou sobre esses produtos, a própria Food and Drug Administration, né, a FDA, que é a Anvisa norte-americana, também está se manifestando junto com o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças norte-americano. Aquela banda australiana? CDC? O CDC. Exatamente. CDC, Eles mesmos estão fazendo turnê, inclusive. Concluindo. Legal. Então é o seguinte, o Brasil já está se preocupando, finalmente tomou a iniciativa já tem de bastante prevenir. Gente usando. Pois aí é que tá, porque ele não é vendido no Brasil. Você não tem nem autorização e nem mesmo mercado. Então as pessoas compram pela internet. É verdade, pela internet. Tem uns amigos que usam. Exato. E aqui no Brasil ganhou muito destaque o narguilé, ou narguile. Não sei exatamente como se dá a pronúncia, mas que também tem aí. Eu aprendi com meu amigo Lobão, é narguile. O Lobão? Lobão. Ok. Não, é o da Marconi, eu não sei se te interrompe, eu queria completar. E sabe qual é o lado perverso disso? Porque o outro cigarro, pelo menos tu sente a opressão da sociedade, os ambientes te rejeitam, né? Mas este, como ele não provoca, ele veio para não provocar o dano a terceiros. Tem fumaça e é bem aromática. Ele é tolerado, então as pessoas não se sentem hostilizadas e estão usando em ambientes fechados. Então isso é um estímulo ao uso. E ele é glamourizado. Ele é glamourizado, exato. Não é exatamente uma fumaça, ele é o vapor, é aí que ele diferencia, né? Mas o mal Não, aliás, só para complementar que é algo importante, assim, porque principalmente foram diversos influencers e pessoas do mundo da música, dos esportes, eles foram convidados por grandes marcas que se inseriram nos Estados Unidos desse tipo de produto a fazer propaganda. Então eles colocavam no Instagram, colocavam nas suas redes sociais e os jovens, claro, por óbvio, consumiam. Era uma técnica de marketing, mas depois de todo esse revés que está acontecendo na questão de saúde, alguns artistas estão tendo prejuízos enormes porque estão, de fato, tirando o contrato, estão aí pagando multas, mas agora parece que pelo revés da saúde eles podem entrar com uma ação dizendo que é para proteger as pessoas. Marconi, você que estava com a palavra, meu Deus, não sei se tu vai... as pessoas ligam. Vocês são tão bonitos, mas não liga, queridos. Eu tô vendo a família toda aqui do 8490, alguma coisa. São lindos, mas não dá. Que aí ele vai ter Marconi, a nossa telespectadora Lenice diz o seguinte: tô sempre perguntando, vocês não respondem. E o Marconi, quando volta pra Rádio Pampa? É a pergunta. Conta ou não conta? Não sei. Eu não sei nem o que tu vai responder. Que isso? Não, então... Se tu não pode responder ainda, teu empresário não deixou tu responder ainda? Não, já pode tornar público? Eu sou free agent. Não, a partir de segunda-feira, inclusive, eu estou de volta ao quadro da Rádio Pampa. Opa! Parabéns! Vocês pediram e nós atendemos. Marconi volta. A partir de segunda-feira, entre 5 horas e 7 horas da manhã, estarei lá eu defendendo as ideias que eu acredito. Enquanto isso, Toffoli nega pedido de revogação e mantém ordem dada ao Banco Central para entregar dados fiscais de 600 mil. Mas tá pedindo, né? Tá aqui, ó. Nesta sexta-feira, o presidente, o pedido de revogação e tal,
de inteligência financeira. A revogação foi pedida nesta sexta-feira pelo procurador-geral Augusto Aras, no último dia 25. Aí tem uma história que vocês já comentaram aqui. Foi a minha manchete de ontem, né? Foi a manchete de ontem. Dá só para se complementar, porque a gente tinha a expectativa que o procurador-geral Aras ele tinha feito um fundamentado pedido para que o ministro revogasse sua própria decisão, né? Ele não fez, inclusive foi citada a recomendação 29 do GAF, que é o principal órgão de prevenção de lavagem de dinheiro, que a publicização, no Brasil nada é confiável, né? Teoricamente, esses dados de 600 mil contribuintes, volto a dizer, mais de 400 mil pessoas físicas e quase 200 mil pessoas jurídicas, estariam indo só para dentro do processo que vai examinar a liminar no dia 20. Mas nós sabemos no Brasil como funciona, né? E estão 600 mil pessoas, serão desnudadas, terão todos os seus dados dos últimos 3 anos, toda a movimentação financeira pega pelo COAF dos últimos 3 anos. Portanto, é um dado super sigiloso que deveria ficar. Então, ele manteve, a senhora traz a decisão agora, né? Nós tínhamos a notícia quando entramos no programa do pedido de revogação e ele manteve a decisão. Então, no dia 20 terá o julgamento da famosa liminar. Então, se ele destrancará todos os inquéritos que versaram sobre o COAF sem pedido de autorização judicial, e esses inquéritos poderão, então, seguir. Mas é terrível. Não, é terrível. E o que deixa a gente indignado é justamente com que interesse esse ministro tem nessa decisão. Por que ele quer ficar para ele esses dados? E o que ele vai fazer com esses dados? Realmente, o povo brasileiro não pode deixar isso assim. Isso é muito perigoso. Sabe como é que ele está sendo chamado nas redes? O rei que é de toga. Imagina. Pois é. É o rei que é de toga. É verdade. Porque está evidente o que ele está querendo fazer, né? Ele vai ter instrumento de chantagem praticamente contra o parlamento brasileiro. Só que pode virar tiro no pé. Tomara. Alguns deputados e senadores estão indignados com isso. Estão fartos dele, né? E a CPI da Lava Toga pode avançar. Não adianta o Gilmar Mendes querer ficar brabinho, mandar demitir a auditora, aquelas coisas, nem não sei o quê, né? Aquele festival de habeas corpus que tem lá, soltarem até o segundo do PCC, né? Então eles vão dar uma olhadinha direitinho e a CPI da Lava Toga pode sair. E talvez possa sair até a votação do impeachment de alguns dos ministros. Ai, tomara. Porque tem 2 que são campeões, né? O Toffoli e o Gilmar Mendes são campeões de pedido de impeachment. Tomara. Um pouquinho mais atrás vem o Lewandowski e o solta-solta, que é o Marco Aurélio Mello. Mas é que, na verdade, assim, quando as coisas são muito vexatórias, quando há uma situação extremamente agressiva, eu pessoalmente sempre penso, alguma coisa de bom no transcorrer dos fatos a gente vai extrair. E eu tô achando que, então, o que o Gustavo nos traz é fantástico, porque tomara... O que o Toffoli está fazendo desde que ele assumiu em janeiro é festinha, é recepção, é lagosta, é champanhe, né? Dia desse teve uma confraternização, uma festinha lá, no horário da sessão. No horário de sessão. É uma muito bem. O que eu tenho... Então, assim, o seu Toffoli... Concluir. Espera, o que eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida alguma, é que esse presente que eu ganhei da Rita de Cássia é aqui, maravilhoso. Esse trabalho aqui todo é um artesanato, é uma colagem que ela faz com tecidos, ele é todo em relevo, ele tem os detalhes. A Carla também ganhou um caderno como esse que eu ganhei, só que com uma outra figura. E esse trabalho, que pode ser feito das mais diversas formas, em toalhas, em coisas assim, lençóis, enfim, é feito por uma moça de quem eu fui colega na Assembleia Legislativa, e a Carla também. Então, Rita de Cássia, muito obrigada mesmo pelo presente. Eu ia mostrá-lo ontem. É com relevo, dona Amanda? É com relevo? É com relevo. Ela é um artesanato, isso aí. Tudo a blusa tem um relevo, assim. É lindo o trabalho dela. E como ontem eu saí do programa do Paulo Sérgio, logo em seguida a gente voltou, eu não te mostrei. Muito obrigada, Rita de Cássia. Dona Magda, posso só pontuar uma coisinha? Pode pontuar. O pessoal entendeu errado. É só pontuar. Porque a gente não soube explicar corretamente.
Não é das 5 às 7 da tarde ou da noite. Esse Não, horário fala é do certo, das Vitorino. 5 às 7 da manhã. Da manhã. Se fosse à tarde, seria das 17 às 19. 17 às 19. É das 5 às 7 da manhã e eu não sairei daqui. Porque eu comecei a receber aqui. Não é isso, é 5 às 7 da manhã. Das 5 às... E eu vou dizer mais, e será sucedido por Magda e Barcelos quando saíres. Mentira, ele não tem nada aqui, ele tá se agrandando, tá querendo Como que se não, exibir. dona Magda? Tá aqui, ó. Ali, ó. Ele tá querendo se... É que não dá... Não dá nem pra ler. Não, é que assim, sabe... Sugar Boy, Sugar Boy. não faz assim, O telefone do Sugar Baby, teve uma convulsão. Sugar Boy, ele teve uma... Cuida pra não ter de novo, que se for de novo, não... Ele teve um problema, ele craqueou Esse aí é filho todo. único de Dona Magda, o homem é casado, tira esse troço dele aí. Só me deixou nervoso mostrando o WhatsApp dele, o homem é casado. Mas ele é super fiel. Com os amigos como esse que tu tem aqui, tu não precisa de inimigo. Olha o que disse a doutora Roberta. Ele é um homem educadíssimo com a esposa, super fiel, e ela é uma querida que eu conheci. Que bonito. Que moral, agora ficou grandão. Eu adoro homem educado. Grandão. Que meio! Nada como ter uma advogada nas proximidades. Vendo aí? É De verde e amarelo, então, que fica. Tomara. Tomara. E Depois eu chamou ela aqui- de loiro José e ela fica brava. Chamaram ela de loiro José. A Roberta de novo tá brincando de loiro José. E eu aqui sofrendo, a senhora mostrando esse WhatsApp e me corri uma gota aqui de nervoso. Mas o desse menino eu posso mostrar, é tudo certinho. Deixa eu manter o meu celular bem longe do Olha aqui, ó. Existem homens e homens. Tem como ligar o ar aí? Ficou nervoso? Mais? Ficou nervoso? Não, eu estou simulando. Ao longo do nosso programa, nós vamos recebendo as mais diversas maneiras de participação. E a Simônia, ela mora em Frederico Westphalen. Ela foi presidente já da como se diz, federação lá da Associação de Comércio, enfim. E ela tem negócios com usinas elétricas, tá? E ela diz o seguinte: estou te assistindo pela internet. Muito preocupante essa questão dos chineses mesmos. Ela também fiz esta análise. Eu recebi uma porção de mensagens, gente que mandou recado aqui, porque é bem maior do que se imagina. Eles mandaram o nome de 2 países. Eu prefiro, né? Sim. Informação que eu não chequei, eu prefiro. Mas mandaram o nome de 2 países aqui, em que esses países já estão respondendo a Pequim na área de infraestrutura e logística. Do tipo, olha, o porto tal, nós queremos ampliar, como é que a gente faz? Dá para mandar um dinheiro? A gente manda um dinheiro, mas tem que ter não sei o quê. Mais ou menos como o Fundo Monetário Internacional faz? Não, pior porque envolve aspectos logísticos e mais, envolve aspectos segurança estratégicos. Nossa, então, assim, além daquela frente, assim, americanos e russos, agora também tem uma frente chinesa de avanço e mobilidade estratégica. Então, a gente sabe que a China já é dona da Coreia. 2 pés atrás nós temos que A China já é dona da Coreia do Norte, aqueles paisecos ali do sul do mar da China, tudo é eles que dão as cartas, Vietnã, Camboja, Sri Laos. Lanka, Camboja, Laos, aquilo ali tudo. Escantofani. A partir do verão, você pode ter o tripé que agrada a qualquer mulher no planeta. Ser fashion, ter atitude e ter um olhar com pegada. Vai ser lançado no verão o Solar Francesco Tofani. Esse aqui é o modelo de titânio. Óculos de titânio é raro, porque tem amortecedor nos lados. Você pode ser gordinho, ter uma cara de bolacha, com os óculos vai ficar legal. Você pode ser magro, vai ficar bonito. Você pode ser que nem eu, estilo Hollywood, é olhar de pegada, que a mulher não existe. Óculos Solar Francesco Tofani. Leva o meu nome. Esse óculos dá tripé? Como é que é o negócio? Parou? Não, o que é isso? Não dá bola. Não deixa de Ele é um desmerecer bolacha. o produto. Ele é um bolacha. Ele serviu pra ele. Chicão, Serviu eu pra ele. quero dizer que eu faço 6 meses iniciei uma poupança para que 6 meses consegui comprar um óculos. Vai ser caro. Vai ser caro. Né, Chicão? Mais ou Porque é dele, né? Mais ou menos. menos. Vai depender do momento. Vai depender do momento. Depende pra quem, né? Depende pra quem tá na outra ponta. Mário Barcelos. São aniversários? Pode ser, querido. O mais impressionante de tudo, eu falei do Conde Stauffenberg, que dá o nome ao parlamento alemão, e hoje também é aniversário de um dos mais famosos generais da história da Segunda Guerra Mundial, o Marechal Erwin von Rommel, a raposa do deserto.
teve Inhama, Lameng, dando tanto tiro de canhão que choveu no deserto. O Rommel foi uma das figuras que era admirado pelo inimigo. Os inimigos, o Marechal Montgomery, o inglês, né, quando entrava em combate, ele dizia, não, eu vou brigar com o Rommel. Quer dizer, eles tinham um orgulho, porque... E ele não era nazista, ele. Mas ele serviu na Primeira Guerra e depois serviu na Segunda Guerra. Quando foi chamado pelo exército nazista, pelo alto comando da Wehrmacht, e a partir daquele instante ele concorda, né? Quando ele está fazendo sucesso na África, no norte da África, com o El Alamein, Tobruk, etc., aquela região toda, dominando, depois ele é chamado e assume o comando das defesas na França, né? A partir do dia D, que no dia D, dia 6 de junho de 1944, quando houve o desembarque na Normandia, ele estava visitando a mulher dele na cidade de Berlim. Mas Rommel foi acusado pelo alto comando nazista do atentado da Operação Valquíria, de 20 de julho de 1944. Ele estava no negócio do Carvalho, né? Ele não estava na região, porque ele também estava ferido. Nessa época ele estava ferido. O que acontece? Ele havia sido consultado a respeito dessa conspiração, dessa grande conspiração, para matar o Führer. E o que acontece? Ele, na hora, recua, ele está ferido, ele não participa do movimento. Mas a denúncia chega a Hitler, que diz, olha, todos terão que morrer. Então vão à casa dele 2 generais, que foi considerado uma deferência, ou você suicida, ou você será preso por traição e será executado. E a sua família... E a sua família irá sofrer. Então deram para ele uma Luger, que é uma arma alemã. Igual o César fez com Aníbal. Exatamente. Entregaram, ele foi para distante da casa dele, 1 quilômetro, foi a pé caminhando, me deixem sozinho, por favor. Marechal, fizeram continência e foi lá e deu um tiro na têmpora. Acabou. Como se suicidou? Suicidou-se. O Marechal Rommel suicidou-se. Eu queria fazer uma consulta contigo. Von Paulus, que eu achei um maior general alemão, foi para Nuremberg ou não? Não, já tinha morrido, Von Paulus, né? Já tinha morrido. Mas essa é um pouco da história deste homem que marcou e era considerado um herói. Como Otto Skorzeny. Otto Skorzeny era um coronel, era austríaco coronel, que foi considerado um dos grandes heróis, que foi viver na Espanha e era cumprimentado pelos soldados americanos. Os americanos que admiravam, né, a bravura e a coisa toda. Não tem nada a ver com a política, né? Porque outra coisa é a política horrorosa que é praticada pelos nazistas. Então, um pouquinho da história do Marechal Rommel. Outro aniversariante hoje. O senhor fica elogiando esses caras. Vamos lá, os assassinos psicopatas que mataram milhares de pessoas, tu fica... Quantos anos tinha Rommel quando morreu, mano? 50 anos. Tudo bandido. Tudo bandido, assassino. Bom, então nós vamos considerar bandido. O presidente Roosevelt era bandido também. É guerra. Ele respondeu a um ataque. É guerra. Diferente. Todos diferente. Todos são... Não existe bonzinho em guerra. Não existe Hiroshima e Nagasaki. Existe o que ganha, porque daí ele conta a história que ele quer. É isso aí. Bom, continuando, o empresário brasileiro, o senhor Samuel Klein, que era dono das Casas Bahia, que não era uma figuraça, era uma visão extraordinária. E hoje tem uma fundação. O senhor Samuel. Isso você vê, um judeu cria um nome brasileiro, Casas Bahia. E começa com aquele expande por todo o Brasil. Depois a família fez um grande negócio, né, um grande negócio internacional e continuou funcionando. É um dos maiores anunciantes da televisão, até hoje, da televisão brasileira. O Borjalo, desenhista e cartunista brasileiro, também de aniversário no dia de hoje. A Petula Clark, completando hoje 87 anos de idade, a Petula Clark. A Petula Clark foi uma das grandes cantoras. Eu tenho o privilégio de ter um DVD com ela cantando, um DVD de uns 15, 20 anos atrás. Ela nasceu em 32, então hoje, quando você dá 87 anos, esta mulher. E aí o Vaninho... Ela é bem petulante, né? Ainda tem manchete. Bom, encerrados os aniversariantes, como sempre, eu sou rudemente interrompido. Petula Clark é petulante, meu amigo. Eu não tenho mais onde te colocar, Vitorino. Vai colocar... Aqui não tenho mais onde te colocar, Vitorino. A doutora Roberta, ele não deixava a doutora Roberta falar. Vai ficar com a Violetinha. Não, ele fica fora do set.
Do 7. Por que o senhor me trata assim? Doutor Russo, por gentileza, sua Pois não, dona Magda. O que a senhora precisa de mim, dona Magda? Por enquanto, a sua manchete. Falou aí. Cara que sapeca. Tu sabe qual é a tua manchete, né? Mas tô atento, dona então Magda. vamos lá. Tô atento porque eu trabalho pra casa, dona Magda. E só tem um foco. É nessa bancada. Ai, só tem um foco. Dona Magda, quando começaram os incidentes no Chile, o meu querido amigo Chicão trouxe uma manchete sobre isso, abordou. Eu, naquele momento, disse que silenciava porque eu espero os fatos mais ou menos acontecerem, porque acho muito difícil a gente ler, não conhecendo a cultura de um país, não estando lá, para dimensionar o que esteja acontecendo. Agora, nós podemos já começar a dimensionar as consequências do que aconteceu, seja nas consequências físicas, nas políticas e na legislativa, né? Então, hoje nós fomos surpreendidos com a notícia de que, diante das pressões, foi aceito fazer um plebiscito para uma nova constituinte. Ou está marcado, então, marcada a data para abril de 2020, o povo vai decidir se quer ou não quer uma nova Constituição. Lembrando que a Constituição vigente é do Pinochet ainda em 1980. Então, talvez ela passe por essa revisão. Nós já concluímos com 20 mortos e 2.500 feridos, mas tem um lado mais perverso desses confrontos, dona Magda, que são estarrecedores para nós. E aí sim, talvez infrinja algumas regras, éticas internacionais. Nós estamos com 250 pessoas que ficaram cegas nesses conflitos. O que aconteceu? São pessoas que receberam balas de borracha nos olhos, 50 delas, temos as imagens, ó. Aí é o movimento, não são as próprias pessoas, né? Aí já é o protesto. 50 pessoas precisaram de prótese. O que é prótese? Ou seja, não perderam simplesmente a visão, mas também perderam o globo ocular. E o que se tem feito a crítica aos carabineiros? É isso, carabineiros. A crítica segundo os peritos, é que eles têm atirado em 90 graus, ou seja, eles atiram diretamente na face, no rosto das pessoas. E isso então estaria violando tratados internacionais, e há uma grande pressão sobre isso. Então tudo isso culmina com esse plebiscito que talvez se acabe. Se acabou identificando que os movimentos que também levantamos no início, por que seria, da onde viria, né? Ficou com uma ideia do tradicional de saúde, são 3 itens que ficaram, foram a saúde, educação e esse sim, que é uma unanimidade, que é o sistema da Previdência, que realmente lesou muitas pessoas de idade lá no Chile. Mas esse é um balanço que ainda não é definitivo. Eu queria te perguntar, por que eles marcaram o plebiscito para o ano que vem? Tudo bem. E por que o governo Sebastião Pineda demitiu todos os ministros e está aceitando as reivindicações e o quebra-quebra continua em Vinha Del Mar, em Valparaíso, está se estendendo por todo o país. Eu acho, Chicão, por isso que eu estou dizendo que quis trazer o fato que entrou hoje. Por isso que se fosse para nós a mesmice aqui, eu não saberia te responder. Para mim, eu acho que essa ideia da mudança da Constituinte é a última tentativa antes de alguma coisa mais séria, porque realmente eu acho que o governo está exaurindo todas as tentativas. Exatamente. E tem um lance muito... Só desculpa, Ana, eu não sei se vocês chegaram a ver as imagens, que uma das ferramentas utilizadas nesses protestos é o laser. São cenas que beiram o surreal, assim, de multidões colocando laser no rosto da polícia. Eles derrubaram um drone, eles conseguiram derrubar um drone do governo, só direcionando os lasers verdes, aquele, né? A imagem ela é assustadoramente bonita, inclusive, né? Sim, pelo visual em si, mas se tornou uma ferramenta muito utilizada, e a violência extrema, né? Tem se visto também, tem uma imagem de um ataque a um caminhão da polícia. Eu vi a imagem. Aquilo, olha, por isso, quando eu vejo imagens assim, é que eu fico, isso aí não quer melhoria de absoluta. Não vai adiantar isso aí é um guerrilheiro. Só para subsidiar, antes de devolver, desculpe, Vitorino, só que faltou um dado, que a média de idade dessas vítimas é 30 anos. Se faça alguma análise. Juízo de valor, quem tem ou quem não tem razão. Eu prefiro avaliar o que aconteceu. Existe uma unanimidade. O Rugel falou ali, o problema lá é saúde e a previdência.
Isso foi dito há muitos anos atrás. Olha, o Stanislau Ponte Preta, Mário, famoso Sérgio Porto, aqui no Brasil, quando criaram a INSS, ele disse, é uma maravilha os primeiros 10, 15 anos, porque só entra dinheiro. Só entra, as pessoas só contribuem. Eu quero ver quando as pessoas começaram a bater com o umbigo no balcão para cobrar suas aposentadorias, suas pensões, enfim. O que aconteceu no Chile foi isso. Foi criada uma previdência única lá, que acharam que era a 8ª maravilha do mundo. Os fundos de pensão se tornaram poderosos. O Chile ganhou a fama de ser uma das nações mais desenvolvidas e economicamente fortes da América do Sul. O que é absolutamente artificial, não é verdade. Não é verdade, é um belo país sim, mas estava longe de justificar a fama que ele tinha. Por quê? Porque foi construída uma previdência de forma artificial aos moldes da previdência brasileira. O que aconteceu lá foi exatamente o que aconteceu com o Brasil. Um governo de esquerda assumiu, a Bachelet assumiu e em uma década começou concessão daqui, concessão dali, aposentadorias, mudar as regras, flexibilizar, resultado. O caixa está quebrado, o INSS e o NAMPS deles lá está quebrado. Esse é o motivo da revolta. Vitorino, eu preciso... Só para complementar que ele tem uma manchete ainda para passar. Só para complementar também, muitas pessoas não aceitam a autoproclamada, então, presidente, ela teve uma rejeição, porque ela nem estava dentro da concepção, ela estava na disputa. Foi uma interpretação, né? A interpretação, ela tem muita rejeição lá. O Morales quer voltar, já. O Evo Morales disse que vai voltar agora. Não, isso é na Bolívia, né? Isso é na Bolívia. Mas você está falando de quem? Não, estou falando da Bolívia, mas... Vamos voltar para o Brasil e falar Vamos voltar para o Brasil, rapidinho. Sabe por que os gordinhos passam a ser alvo agora do governo federal? Porque ele lançou um programa essa semana... O que é? Essa foi muito boa. Como é que é? Fala de novo. Os gordinhos passaram a ser alvo do governo federal. Essa semana... Não é porque são grandes, não. É porque são gordinhos. A preocupação do governo lançou o programa 1, 2, 3 e já. Era uma brincadeira que a gente tinha, inclusive, na música em relação aos bateristas, mas, na verdade, é o nome do programa do governo que luta contra a obesidade infantil. O objetivo do governo é alertar pais de que criança gordinha não é necessariamente saudável. Pode ser um problema grave e trazer um custo altíssimo para a própria criança no futuro. Na esteira disso, os nutricionistas entraram em campo e estão alertando que existe o outro lado da moeda. Os vegetarianos e os veganos, por terem um tipo de alimentação atípica, sem querer incorrer em pleonasmo, eles têm, digamos assim, uma necessidade de uma complementação, uma suplementação alimentar, especialmente os veganos que precisam B12, em função da necessidade dos metais orgânicos, que são ferro, magnésio e... Potássio. Não, potássio não é ferro, é um outro. Não, ferro, magnésio e... Daqui a pouco tu lembra. Tu é vegano? Esse é o mais caro. Não, que é vegano? Eu sou amante de churrascaria. Sou amante de O que ele disse? O que tu disse, Mani? Las Vegas, vegano. Não, aí é vegano. Aí esse programa Mas isso aí é... Sexta-feira, 1h30 da manhã. Se eu fosse de Las Vegas, eu seria Las Vegano. O Las Veganos, conclui o teu assunto que é muito bom. Então é isso, gente. O programa do governo federal está lançado e vamos ter campanhas publicitárias nos próximos dias, alertando pais, cuidadores, enfim, para a importância de se dar uma alimentação adequada às crianças. Não pode ser muito gordinho, não. Isso não é saúde, gente. Então, eu acho que o Vitorino se enquadra no programa. Ai, fofo. Quem é fofo, Chicão ou Não, o Vitorino se enquadra no programa. O meu perfil aqui, ó. Meu perfil. Tu tá querendo chegar lá, mas eu acho que tu já passou. Isso aqui trata-se de um amortecedor sensual. Sensual ou sensual? Aí. Não, ele é sensual só porque eu não uso de forma obtusa. Ele é... Que bobagem! Ele nem sabe o que disse. Só piora. Só se perdeu, né? Que bobagem! Não volta mais. Tá pensando que meus ouvidos são pinico? Alguém ajuda lá. Essas besteiras, tudo que tu diz? Mas na sexta-feira de madrugada, vambora, libera a gente. Vambora, vamos. A turma do bar tá esperando. A turma do bar tá esperando. O bar da esquina está esperando. E também nós vamos aguardá-los na próxima segunda-feira. Você sabe que nós agora retornamos com o programa ao vivo na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, né? Mas não esqueçam que neste sábado você vai rever
alguns dos melhores momentos do nosso Atualidades Pampa. Isso foi um pedido dos nossos telespectadores um tempo atrás e a gente dá um pouco de trabalho para fazer, porque com essas intervenções e essas coisinhas, os Louro José, fica tudo meio complicado. Mas a gente tenta, as gurias são craque na edição. São muito legais os nossos programas de... Deram um take da Roberta, né? O nosso Louro José. Nosso Louro José, né? Mas não esqueça então, tá? O pessoal inclusive pediu e agora agradece, diz que está sendo de muita valia. A gente vê dizendo pro outro, tu viu tal entrevista, assim, entrevista num tal comentário, aí as pessoas conseguem pegar nos melhores momentos. Bom final de semana para todos, espero que seja um final de semana onde, se não todos, quase todos chegarem vivos, porque tem um feriado aí de praia, de coisa, já deu um monte de problema, mas não vamos pensar em coisa ruim, vamos pensar só em coisa boa. Bom final de semana, até segunda, logo depois do Jornal da Pampa. Amo vocês todos. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.